Fala pessoal, bom dia. Sou o Fábio aqui do Chave Certa. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que gera muitas dúvidas, também gera muito medo, que o investir em imóveis, né? Eu sei que muita gente pensa que precisa ser milionário, né? Que imóvel dá dor de cabeça ou que não compensa mais investir em imóvel é, aqui hoje, em 2025, e é justamente para quebrar esses mitos, né, e mostrar caminhos reais que hoje aqui eu trouxe um convidado aqui para nossa conversa, que é o Roberto Pascoal. O Roberto ele já tem, né, alguns anos aqui de experiência de mercado, é, participou, né, de alguns investimentos importantes, ele né, tem uma carreira como investidor profissional e sabe aqui o que funciona, o que não funciona quando o assunto é investimento em imóveis e como transformar imóveis em fonte de renda. Então, sem mais delongas, né, queria primeiro agradecer, Roberto, muito obrigado por estar aqui, né, Prazer é aceitar. todo meu. Maravilha. Eu quero ir direto ao ponto e começar a nossa conversa aqui, na verdade, começar com uma introdução. Uhum. Conta um pouco da sua trajetória profissional, como que você começou a se interessar aqui por investimentos imobiliários? Claro, claro. Bom, primeiro, obrigado, Bill, pelo convite aqui em participar dessa conversa. É um prazer gigante aqui contar um pouco da minha experiência e dessa classe de ativos que eu pessoalmente gosto muito e tenho muito interesse e tenho trabalhado já com isso já faz alguns anos, tá? Talvez um pouco da minha trajetória profissional. Eu comecei minha carreira como advogado, em alguns grandes escritórios aqui em São Paulo, focado nas áreas de fusões, aquisições e dívidas estruturadas. E depois de uns 3 anos trabalhando com advocacia, eu decidi me mudar e fazer uma experiência internacional em Londres, onde eu fiz um MBA, que por coincidência acabei indo bem durante o Covid, então não tive a oportunidade de viajar muito, mas foi uma experiência bem rica de um ponto de vista de trabalho, porque em seguida do meu MBA, apesar de Covid, consegui um emprego em um banco de investimento, onde eu trabalhei com fusões e aquisições, ou seja, investimentos na parte de infraestrutura e imóveis, né, e o setor imobiliário. E foi por lá que realmente eu peguei minha primeira bagagem assim financeira de calibre em trabalhar com investimentos de infraestrutura e de imobiliário, mas no nível corporate, né, no nível bem grande. Então, só para dar uma noção, uma das maiores transações de imobiliário que a gente trabalhou, que eu trabalhei e que durou aí um ano e meio, foi mais ou menos de 1,5 bilhões de dólares. Então, foi uma operação bem expressiva, envolveu 18 países, 32 ativos grandes, então foi uma experiência bem rica e tem várias outras dessas experiências que eu posso compartilhar ao longo dessa conversa. E depois de 6 anos em Londres, mais ou menos, eu e minha esposa, a gente decidiu que não fazia mais sentido estar fora do país, apesar de ter sido questionado por muita gente, se a gente está fazendo a decisão certa. Brasil é a nossa casa e então a gente decidiu voltar e faz um ano agora que eu estou trabalhando como head de investimento de uma empresa de energia renovável. Pô, legal. Cara, eu não tinha noção da magnitude das operações que você participou lá fora. É, cara, 18 países é coisa pra caceta. Mas legal, acho que a gente com certeza tem muito a explorar aqui nessa conversa com você. Com certeza. E eu já queria aproveitar para ir para a primeira pergunta aqui, né? Eu sei que muita gente sonha em viver de renda com imóvel, mas se sentem um pouco paralisados pelo medo de fazer um mau investimento ou outros medos, né, decorrentes do investir em imóveis. Esse é um sentimento comum, assim? O que você diria para essas pessoas? Sim, é muito comum. E eu acho que esse medo vem aí de alguns motivos, mas eu acho que o principal desse medo, o principal lugar de onde esse medo vem, é pela aparência de complexidade desse tipo de investimento.
A grande realidade é que é um investimento relativamente simples e porque existe aí muita informação na internet de maneira muito difusa, cada pessoa falando uma coisa, muitas vezes a pessoa falando tá meio que não entendendo muito bem as lógicas financeiras por trás, então existe aí uma dúvida que até causa nos telespectadores dessas audiências. Na minha percepção, é a aparente complexidade que faz as pessoas sentirem medo de um eventual é, investimento imobiliário. E a grande realidade é que é um investimento relativamente simples, mas quando as pessoas se comparam com um investimento, por exemplo, de renda fixa, que é só você colocar numa poupança, talvez, ou em um fundo de renda fixa, que você não precisa nem se preocupar, é, a aparente complexidade acaba distraindo as pessoas dessa oportunidade e, consequentemente, uma pessoa que tem muita vontade de fazer esse investimento acaba não fazendo. Tá, cara, interessante isso, porque você falar que é uma categoria de investimentos, né, que tem, né, relativamente simples, é algo que me pega um pouco, até me pega um pouco de surpresa aqui, porque pô, tava aqui me perguntando, né, por que que a maioria das pessoas, até as pessoas mais inteligentes, né, com capital para investir, elas acabam perdendo dinheiro, né, ou deixando de ganhar ao investir em imóveis, né, como uma categoria, né, simples assim. Por que que acontece isso? Por que que as pessoas elas perdem? Por que que o investidor perde dinheiro com imóvel? Legal. Apesar da complexidade ser baixa, especialmente quando a gente começa a pensar em comparação com outros tipos de investimento e de outros setores, que nem vale muito a pena entrar, que a gente vai sair muito da pauta aqui, exige sim algum tipo de análise, tá? Não é só encontrar um imóvel que você calcula o aluguel que aquilo vai te dar e você vê que você tem dinheiro e você compra o investimento está feito. A análise do imóvel é necessária de um monte de fatores, né? De um monte de ângulos. Você precisa ter certeza que aquele imóvel para de pé de um ponto de vista de retorno financeiro. Então, quando as pessoas perdem dinheiro, eles acabam pecando em um ou outro desses elementos. E são poucos elementos, mas por que existe aí uma falta de entendimento do que é o ativo em si, do que é um investimento imobiliário? E aqui a gente está falando de investimento imobiliário, o imóvel mesmo, né? Não a gente pensando em FIIs, CRIs, LCIs ou imóveis em construção. Aqui a gente está pensando na casa mesmo, no apartamento mesmo. Tá. Existem poucos elementos que você precisa analisar e muitas vezes as pessoas pecam por isso e aí acaba virando um mau negócio. Tá. E qual que você diria que é o erro, assim, erro número um, né? O mais caro, o mais comum que você vê se repetindo todos os dias no mercado? É difícil apontar só para um, porque existem algumas armadilhas que as pessoas caem e toda história é a sua história. E também o principal erro vai depender muito da região que você está trabalhando, e eu não estou pensando nem em localização de bairro, mas eu estou pensando se é uma região periférica, se é uma região de centro, se é um apartamento, se é uma casa. Então, que tipo de imóvel que você está tentando trabalhar e qual que é a tese por trás da sua compra. Então, dependendo do que você quer auferir daquele imóvel, um erro pode ser de uma forma ou de outra forma. Mas eu acho que o principal erro aqui, e talvez seja o mais é, conveniente ou apropriado para o público aqui escutar, é o erro do financiamento. As pessoas fazem um cálculo superficial do que é o financiamento, as pessoas olham, por exemplo, como está o CDI hoje, olha para o financiamento imobiliário e por trás de um envelope faz um cálculo e já acha que não vale a pena, ou faz um cálculo errado e acha que vale, e aquele financiamento acaba custando mais caro do que a pessoa esperaria, e aquele fluxo de caixa do imóvel que antes era positivo sem o financiamento acaba virando negativo, e de vez aquilo ser um ativo, ou seja, para definir aqui um ativo, um bem que te retorna fluxo de caixa, te dá dinheiro no final do mês, ele vira um passivo, porque o pessoal precisa continuar colocando dinheiro para financiar aquele financiamento. Então, isso acaba virando um problema gigantesco, porque você inverteu o papel do imóvel. Ele parou de ser um investimento e virou agora um passivo.
Sim, no final fez a conta ao contrário, né? É Tá isso. No pensando final aqui. fizeram a conta ao contrário. Justo. Não, muito legal saber isso. E aí, Roberto, eu tô pensando aqui, né? Cara, pegando um pouco da sua experiência, assim, né? Você poderia dar um exemplo real, assim, sem citar nomes, é claro, de um imóvel que parecia ser um excelente negócio, né? No primeiro momento, né? Superficialmente, mas que depois de uma análise mais profunda, assim, se revelou sendo ser uma armadilha, assim, né? Como mesmo esse exemplo que você deu do financiamento ou algum outro, assim, queria muito Claro, saber a sua experiência. claro. Eu tenho um amigo que uma vez comprou imóvel, daí a gente está saindo um pouco da. Quando a gente pensa, talvez um passo para trás, quando a gente pensa em investimento imobiliário, a gente pensa em diferentes níveis de complexidade dentro de investimento imobiliário, né? Quando você pensa em comprar um estúdio é, localizado, por exemplo, na Paulista, aqui em São Paulo, e aquele estúdio tem um preço bom, o nível de complexidade daquilo dali vai ser baixa. Agora, se você comprar um imóvel que é um loteamento e não tem nada construído, e você tem que ser responsável pela construção, pela incorporação, pelo loteamento, aquilo ali vai ser, por óbvio, outra complexidade e cada um vai ter suas armadilhas, né? Mas eu tenho um conhecido que comprou um imóvel e o imóvel era velho, mas bem localizado, e a tese dele, a ideia dele por trás daquele imóvel era fazer uma pequena reforma, ter uma valorização, que era uma análise que ele tinha feito que imóveis reformados dentro daquela região tinham uma determinada valorização, e ele calculou mal a reforma. Então, o que antes era para ser um lucro, né, com a revenda do imóvel no final, acabou virando um prejuízo. Ele acabou não vendendo o imóvel porque ele percebeu aquele prejuízo, então fazia mais sentido ele oferir o aluguel em vez de vender, mas a tese dele teve que ser alterada por conta desse erro de cálculo e orçamentário da reforma do imóvel. Mas aí está uma beleza desse tipo de ativo. Você tem a flexibilidade de mudar o seu caminho, mesmo em face de um erro. Um erro, geralmente, aqui não vai ser fatal, como foi o caso dele. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de talvez, dentro do nível de complexidade, uma complexidade intermediária, mas que não foi bem feita e acabou custando ele um pouco de dinheiro. Interessante isso, porque no final, entendi, é legal o que você falou sobre essa flexibilidade. Eu entendi então que a intenção dele inicial com o imóvel era fazer um house flipping e aí no final ele percebeu que não ia conseguir fazer o flip da forma como ele queria, né, oferir esse lucro com a revenda do imóvel, mas acabou sendo, né, acabou então levando para a estratégia do aluguel e É isso. é É, isso. É isso, indo talvez um nível um pouco mais a fundo para quem quer entender a teoria por trás de finanças desse investimento, no final do dia teve um investimento maior que causou um fluxo de caixa negativo no curto prazo, e esse fluxo de caixa negativo no curto prazo não seria compensado pela venda imediata desse imóvel no mercado. Então, qual que foi a alteração de estratégia? Vou colocar esse imóvel no mercado, oferir um fluxo de caixa positivo desse rendimento, que agora eu tenho um fluxo de caixa positivo desse imóvel, eu recupero um pouco das minhas perdas pelo esse erro orçamentário de reforma, e uma vez que eu recuperei e tive um retorno, daí sim eu volto para a minha estratégia original de vender. Então ele, na verdade, continuou com a estratégia de vender, só que postergou isso 2, 3 anos no tempo para trazer um pouco desse fluxo de caixa positivo do imóvel que ia trazer de qualquer forma, porque o cálculo, né, do aluguel versus custos ainda tinha sentido. Então, aqui aquilo se manteve e foi assim que ele acabou estruturando a operação depois do erro. Bacana, meu. Obrigado por ter compartilhado essa história aqui com a gente. E eu acho que isso acaba conectando um pouco com é, é, né, umas outras dúvidas que eu tenho sobre, né, o cenário, olhando para o Brasil no cenário atual, Uhum, riscos e oportunidades, assim, né? Pensando que essa pessoa foi lá e comprou o uhum, imóvel, né? E que muitas pessoas elas vão comprar como olhando um pouco, né, para CDI, para Selic, né? claro.
Você como uma pessoa, né, como um especialista, como que você enxerga, como que você está enxergando, né, hoje o cenário macroeconômico para o investidor imobiliário aqui no Brasil? Claro, é uma excelente pergunta, e eu acho que em conversas de bares e informal, eu acho que é a principal pergunta que as pessoas fazem, não para mim, mas em geral, né? Como é que se encontra um investimento hoje que faz sentido, não só imobiliário, mas qualquer investimento que faz sentido em face de uma taxa de CDI de 15%. Daí vem aqui, eu acho que uma falta de entendimento de como que você deveria olhar para uma taxa de CDI de 15%. Então, eu gostaria de dividir a resposta aqui em duas, se for possível. E a primeira é um pouco mais técnica, e eu não acho que aqui é o fórum certo para explicar isso em maiores detalhes, mas a taxa a CDI em 15% não é nada mais, nada menos do que a sua taxa de desconto para uma determinada análise. Então, quando você olha para um fluxo de caixa futuro, você tem que trazer ele para o presente. E quando você pensa em comparativos, como imóvel é um ativo relativamente seguro, você vai geralmente comparar com uma taxa de desconto de 15%. Então, quando você traz aquele fluxo de caixa para hoje, a CDI é o que você vai usar para ver o quanto que aquele imóvel vale hoje. E isso que vai determinar o valor real dele de um ponto de vista de finanças. Então, muita gente só olha para a CDI como um ponto de vista de comparação, que é verdade, mas falta uma camada adicional de conhecimento técnico para entender realmente como que isso influencia uma decisão de investimento. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. Daí, o segundo ponto, e abstraindo da parte mais quantitativa e indo para a parte mais qualitativa, quando você olha para a CDI, você determina que ali tem uma oportunidade de investimento extremamente seguro, que vai ser o tesouro, vai ser um fundo de renda fixa que invariavelmente vai estar ligada com o tesouro e que vai te retornar mais ou menos o CDI e com risco relativamente tranquilo. Quando a gente olha para um investimento imobiliário, por óbvio, vai ser muito difícil o aluguel menos os custos de retornarem aquele CDI também. Mas tem muita coisa que não está na avaliação só de retorno de aluguel versus custos, que acaba destoando a análise para uma pessoa que não está se aprofundando no tema. Como, usando um exemplo bem simples, mas tem vários outros, a valorização imobiliária. Porque se durante um determinado tempo teve uma valorização imobiliária de 50%, aquilo já não está capturado nessa análise preliminar que a pessoa fez, e eventualmente aquele teria sido um excelente investimento versus a CDI. E que se você olhar para tendências históricas, tem se comprovado ser verdade. Então, o pessoal, geralmente, quando a gente conversa sobre isso, o meu ponto é que a CDI é uma comparação que você tem que olhar, claro, mas não conta a história como um todo. E por fim, só para meio que concluir, sem querer falar muito, mas também em todos os mercados tem aí oportunidades, né? Mercados ruins, como a gente está agora, e mercados bons. Dentro do ruim, já que a gente está falando especificamente de um ruim, e isso eu vejo muito no meu emprego e no meu dia a dia, até no passado em Londres, em mercados ruins, tem muita gente querendo desfazer dos seus negócios de uma maneira rápida, com preço bom, porque aquele capital virou caro para eles e vale mais a pena eles reciclarem aquele capital, vender aquele ativo, para depois usar o dinheiro decorrente dessa venda para fazer outros investimentos que retornaria mais perto dos 15% hoje, por exemplo. Então, se você realmente procurar no mercado, se você realmente for atrás, pesquisar, fazer uma análise, você vai ver que o mercado imobiliário e todos os outros vão ter muita oportunidade de pessoas nessa situação, que tem um imóvel bom, mas que para ele, para esse investidor, não está retornando por conta da situação macroeconômica atual, e o objetivo dele é vender rápido para que ele possa surfar essa curva que existe hoje de 15%, com outro investimento mais atrativo. Então, existem aí diferentes técnicas e análises que podem ser feitas que acaba tendo boas oportunidades independentemente do mercado. Eu vou me abrir aqui para você agora, num momento aqui, para falar que, meu,
né, desde que a gente começou aqui o Chave Certa, a gente tem tido, eu tenho tido conversas com você, é, me fez pensar que a chave certa na verdade me fez pensar que não existe momento ruim para um investimento em imóveis, assim. Então a chave certa é realmente uma chave certa, assim. Só queria te agradecer mesmo aqui nesse momento, falar que todas as nossas conversas foram muito boas porque me trouxeram essa perspectiva para esse projeto, né, agora. Então, meu, cara, é muito bom Legal, é um ouvir isso prazer, também. é um prazer poder ajudar. Animal. É, queria continuar aqui, na verdade, né, no que a gente está falando, porque essa, essa situação atual de mercado, esse cenário de juros em 15%, né, e até uma indicação do Copom de que vai manter essa taxa nesse nível, né, para as próximas reuniões, imagino que torna alguns dos erros que a gente já conversou aqui mais perigosos, né? Ou não, ou talvez ele cria oportunidades únicas, né? Para quem já tem esse olhar refinado para o mercado. Uhum. Como que você vê isso, assim, essa taxa sendo mantida dessa forma? Qual que é o impacto que ela tem? Os dois, né? Por óbvio, não dá para escapar do que isso significa para a economia em geral, né? Com o CDI mais alto, significa que a indicação é que as pessoas vão poupar mais e que vai ter menos investimentos e, consequentemente, aquela roda negativa da economia acaba acontecendo. Menos investimentos, menos projetos, menos trabalho, menos renda e aquele ciclo econômico acaba acontecendo. Então, não dá para abstrair da verdade macroeconômica que uma taxa de juros a 15% vai desestimular investimentos, vai muito mais Seguros que vão estimular retornar próximo desses 15%. aplicação Então, não dá para em escapar investimentos dessa. dessa verdade. Mas dentro de um ambiente um pouco mais bolha da sua pessoa, da sua audiência, uma coisa um pouco mais próxima, tem sim muita oportunidade que pode fazer e tem muitos erros que também tem que redobrar a atenção. Por exemplo, um maior erro que você pode fazer agora é com o financiamento. De novo, eu sei que a gente já conversou sobre isso nessa conversa, mas o financiamento agora vai ser mais caro. Então, quando que você olha para um financiamento para adquirir um imóvel, você tem que ter certeza que os números, mais do que nunca, param de pé. E isso vai exigir uma análise bem criteriosa do seu imóvel e como que você vai usar aquele financiamento para alavancar, né, é o termo que o pessoal usa, mas alavancar nada mais, nada menos significa que financiar aquele imóvel. Para trazer esse exemplo de uma forma mais simples possível, se o retorno do imóvel, de um ponto de vista de financiamento, for menos do que o seu custo de financiamento, é vantajoso você usar o menos financiamento possível para comprar aquele imóvel. Se a taxa de retorno desse imóvel for maior do que o financiamento, daí na verdade o financiamento vai ser benéfico para o seu investimento. E você só vai saber fazendo isso realmente quando você colocar uma planilha simples ali, os cálculos do fluxo e do custos, para você entender o que isso significa para o seu investimento. Mas de forma análoga, tem um monte de gente que não fez esse cálculo, que tem aqui agora, voltando a 10 minutos da nossa conversa, de vez um ativo ter um passivo, e aí tem uma oportunidade excelente, porque você, como comprador, consegue resolver um problema de alguém que fez uma análise mal feita, comprando um imóvel bom e de uma forma barata, usando uma análise mal feita ou uma situação de estresse macroeconômico ou até mesmo financeira pessoal da pessoa, e você entra com capital para resolver esse problema. Então, isso aí também é uma solução que funciona e é prática do mercado também. Bacana, meu. Pô, bem interessante isso. Já estava até aqui pensando, meu, eu preciso falar com a minha esposa para a gente já começar a olhar alguns imóveis aqui. Tem oportunidade. Tem oportunidade, pô, total. É, assim, até falando um pouco, né, de grandes centros aqui, São Paulo, qual que é o principal fator, assim, do cenário atual, né? Inflação, crédito, ou até comportamento do consumidor, que para quem está de olho, né, no mercado, né, em grandes centros, assim, precisa entender antes de tomar uma decisão nesse ano hoje de 2025.
Eu acho que quando a gente, de novo, nesse foco macroeconômico, especialmente a situação que está agora, vai ser o crédito. É muito difícil fugir disso, porque 15% é extremamente alto. Mas a gente também está com uma situação inflacionária, não é das mais absurdas que o Brasil já viu, porque a gente já viu situações inflacionárias muito piores, mas eventualmente uma inflação mais alta pode afetar a compra de imóvel, especialmente quando você pensa em imóvel na planta ou em um imóvel em construção, porque a inflação vai afetar aqueles custos que a incorporadora e construtora estão sentindo, então eventualmente tem que ter uma análise superficial, não precisa ser muito profunda, mas pelo menos entender como é que está a indexação daqueles custos e o que significa para a imobiliária e construtora em relação ao relacionamento consumidor dele. Então, isso talvez precisa entender um pouco. Mas na situação macroeconômica hoje, o crédito vai ser o principal determinante aqui que o pessoal tem que realmente olhar de olho, ficar de olho. Porque a grande realidade, um grande benefício de um ativo que nem o imobiliário, e aqui a gente coloca que vamos classificar o ativo imobiliário como um ativo real. Então, ativos imobiliários residenciais, comerciais, logísticos, infraestrutura de energia, tudo isso a gente pode colocar como real, porque ele existe mesmo. Então, e por que ele tem um fluxo de caixa relativamente estável, você consegue ser um pouco mais arrojado no financiamento. E por que essa característica desse tipo de imóvel não se sustenta de uma forma tão nítida na situação que a gente está hoje, é por isso que você precisa de uma retenção redobrada, porque o que geralmente seria a praxe de mercado, um imóvel eu vou comprar aqui que é 500 mil reais, eu vou usar 50% de financiamento, esse cálculo talvez hoje não pare de pé mais. Então você precisa realmente redobrar a atenção nisso. E não estou falando que você não pode usar financiamento, eu acho que continua sendo uma estratégia boa, porque você tem 500 mil reais, eventualmente se você usar esse financiamento, você consegue fazer 3 investimentos diferentes, em vez de você comprar um imóvel de 500 mil. A minha mensagem aqui para o público é só que você tem que realmente fazer uma análise ponta de lápis mesmo e entender como melhor alocar o seu dinheiro dentro de uma determinada estratégia de investimento que você quer seguir. E uma estratégia de investimento quase completa, quase sempre vai incluir um imóvel, porque é real, né? Tá lá. Não é um papel que você está olhando na sua tela, você tem aquele ativo para você que tem diversos usos. Então, maravilha. Pô, Beto, Roberto, eu queria muito agradecer aqui, né, por essas respostas aqui até o momento. Agora, não posso deixar, né, de fazer uma pergunta aqui, até puxando um pouco a sardinha para o meu lado. É, diante de tantos erros, né, comuns, e de um cenário complexo, qual que é a chave certa para se proteger? Qual que é a chave certa de proteger? Uma boa pergunta. Eu, eu acho que tem, de novo, como todas as respostas aqui, a gente pode explorar 20 assuntos dentro de cada uma delas, tá? Mas eu Tá. acho que eu vou trazer uma aqui que talvez seja a mais importante, que é o investidor comum, e isso não é um investidor profissional, a pessoa mesmo que está procurando investir, independentemente do seu investimento, eu não estou nem pensando só em imobiliário aqui, mas estou pensando em fundos de renda fixa, em CDBs, Tá. LCIs, CRIs, tudo mesmo. As pessoas que estão colocando seu dinheiro, de vez em quando, falta o entendimento do que é o ativo que eles estão comprando, o que é aquele bem que está sendo comprado. Muitas vezes as pessoas caem no papo de uma outra pessoa, coloca nesse fundo, coloca nesse lugar, esse aqui está rendendo bem, e coloca o dinheiro e tem o seu retorno, dá certo, porque geralmente esses tipos de fundos são um pouco mais seguros, mas falta um pouco de compreensão e um pouco de conhecimento, e eu não estou nem falando de aprofundar muito, mas falta um pouco de conhecimento do que faz aquele investimento ser um investimento, ser um ativo, quais são as características, agora voltando para o imobiliário, que faz um imóvel
ser um bom investimento. Então, Tá, é a alavancagem, é a disponibilidade dele, é a possibilidade de realavancar aquele imóvel, então tirar mais dinheiro, é a possibilidade de eventualmente um uso, uma reforma, melhoria que valoriza, a tá, valorização imobiliária, por óbvio. Então, tem um monte de características dentro do setor imobiliário que muitas vezes as pessoas não consideram, porque eles pensam um aluguel menos custo igual o dinheiro que vem no meu bolso. E tá, não é verdade isso. Você pode estruturar um investimento imobiliário de N formas, né? E a tá, complexidade que você estrutura esse investimento está diretamente relacionado com o seu conhecimento sobre esse ativo. Então, quanto mais tá, conhecimento você tem sobre o seu ativo, mais criativo você consegue ser com ele e mais portas de oportunidades se abrem. Então, vendendo a sua sardinha agora um pouco, é por isso que a chave certa deveria existir, porque traz esse conhecimento para as pessoas de uma maneira muito pragmática. Tem que ter esse conhecimento, porque senão a pessoa fica na superficialidade. E voltando para sua primeira pergunta, que daí fica com medo de investir em imóveis e acaba sendo paralisado e não tem aquela liberdade financeira que deseja, acaba perdendo boas oportunidades e vira um poupador e não um investidor. E eu acho que essa que é a principal mensagem. bacana. É, eu acho é muito poderoso poder ouvir, né, que né, conhecer sobre esse investimento que você está fazendo, na verdade, né, e conhecer o que você tem, né, de formas de trabalhar esse investimento, isso dá uma outra perspectiva para as pessoas que estão pensando, né, em investir em imóveis, né? Claro, pode parecer um pouco intimidador, né, para quem está chegando agora, né, quer conhecer sobre investir em imóveis. Isso até pode ser um pouco, pode parecer, pode parecer um pouco intimidador mesmo, né? Aí então queria perguntar para você, eu também tenho coisas que eu gostaria de falar nesse ponto aqui, porque veio à cabeça, para quem está nos assistindo, né, e quer dar um primeiro passo prático para evitar esses erros, né? Existe alguma ferramenta, né, ou até um e-book que você conheça que a pessoa pode usar hoje mesmo, para começar a analisar imóveis de uma forma mais inteligente, mais segura? Uhum. Bom, tem inúmeras fontes. Acho que se você colocar é, no Google bons livros de investimento imobiliário, vão Sim. aparecer inúmeros deles, né? E eu já li vários deles e eu posso te dizer quase que com certeza que todos eles, o primeiro capítulo não tem nada a ver com investimento imobiliário, tem tudo a ver com a cabeça de um investidor. E talvez Tá. essa seja a principal ferramenta que a pessoa, e isso é replicado em inúmeras literaturas assim sobre o assunto. O primeiro Sim. passo, que é a maior ferramenta que você pode dar para as pessoas, é mudar um pouco o estilo de pensamento sobre investimentos em geral. E, por Tá. óbvio, imobiliário. Porque volta ao ponto que eu quis dizer. Quanto mais você entende sobre o assunto e mais que você colocar na sua cabeça eu quero ser um investidor imobiliário, e isso não significa que você vai trabalhar com isso significa que você vai entender o assunto Sim. suficientemente bem para que você mitigue o risco que você sente, o medo que você sente. Porque, que nem Sim. você falou, depende de capital, depende de entender o mercado, precisa de uma pesquisa, depois de você comprar, tem um gerenciamento do imóvel, mas uma vez que Sim. você qualifica essas necessidades de ponto de vista de competência, uma vez que você se qualifica, você percebe que isso aí acaba sendo competências que dá para ser muito profundo, mas para ter um entendimento básico e suficiente para você começar a explorar o mundo, acaba sendo raso, não é uma coisa que você precisa dedicar horas e horas e horas. Então, até mesmo a chave certa, já tem conteúdos lá, tem alguns cursos que eu vi que vocês têm e algumas Sim. coisas gratuitas, então até mesmo por lá é um excelente começo, mas a melhor ferramenta que você pode ter é mudar um pouco a sua cabeça. E em segundo lugar, aprender a usar um pouco o Excel. O Excel é o que vai te dar os seus números finais e não Sim. depender. Mas tem um monte de calculadora online que dá para você dar um corta-caminho, que ajuda muito com a análise preliminar. Mas Pô, eu legal. acho que é por aí o caminho de um investidor iniciante.
Legal, cara, quero até aproveitar esse momento aqui para dizer, realmente assim, nós da Chave Certa, a gente vê que muito é uma questão da mentalidade da pessoa, tem um elemento de desmistificar algumas coisas. Então a gente criou aqui alguns produtos diferentes. A gente tem dois e-books aqui. Vou deixar o link aqui embaixo para as pessoas que quiserem ter acesso, né? Um falando sobre os mitos, o outro trazendo os 9 princípios aqui, né, de como fazer investimentos imobiliários de forma inteligente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E você também falou da planilha, né, que existem planilhas e simuladores por aí. A gente também vai disponibilizar, estamos trabalhando aqui, mas a gente vai disponibilizar uma planilha aqui também para quem tiver interesse. É só clicar aqui embaixo, vai ter o link aqui, tudo certinho no vídeo do YouTube, na descrição, para que quem quiser pegar qualquer um desses e-books ou até a planilha possa fazer isso. Então, Roberto, obrigado aqui, né, por essa também. Eu queria, a gente está chegando aqui no final aqui da nossa conversa. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para você. Claro. Eu sei que eu estou passando aqui, né, um pente fino em algumas perguntas aqui. Uhum. E o que eu queria te perguntar, assim, para a gente finalizar aqui nossa conversa mesmo, qual que é a sua principal mensagem para aquela pessoa que tem o capital, tem o sonho de construir patrimônio, né, com imóveis, mas ela está travada pelo medo de cometer um erro que pode custar caro? Qual que é a sua mensagem para essas pessoas? A minha mensagem vai ser um pouco de uma repetição, mas talvez de uma outra forma. Pesquise um pouco qual que são os primeiros passos que você precisa entender para realmente te colocar nessa jornada de investidor imobiliário. O que eu vejo muito, especialmente quando eu converso com conhecidos, amigos, é que muita gente tem esse desejo de investir em imóvel porque é um bom investimento, de fato tem se comprovado ao longo dos anos que é um excelente meio de você construir patrimônio, mas o que as pessoas sentem é o medo de tomar o primeiro passo, porque eles olham para o futuro, eles olham para o horizonte, eles olham para desembolsar aquele dinheiro que é tão trabalhado por ele, porque o dinheiro não é nada mais, nada menos do que a conversão da sua energia num mundo material. Então a pessoa olha para aquela energia convertida em recursos e fica um pouco protetivo. Mas a grande realidade é que com o conhecimento, com o aprofundamento, mesmo que preliminar sobre o assunto, você vai ver que é um processo muito passo a passo, que a partir do momento que você tem um entendimento básico desse passo a passo, você já desmistificou o processo, você já desmistificou o que é fazer um investimento imobiliário, e isso abre um universo de possibilidades, porque daí você consegue até explorar dentro de estratégias dentro do mundo imobiliário. Quero um estúdio, quero um apartamento maior para a família, quero uma casa, quero comprar na planta de construção, quero reformar, quero comprar um lote vazio. Daí você começa a se aprofundar dentro de estratégias que comporta o seu risco versus o que você quer de retorno. Então, assim, a gente pode marcar quantas conversas for necessárias para aprofundar aqui os caminhos, mas o primeiro passo é entender qual que é o primeiro passo, porque as pessoas se assustam quando olham para o horizonte, mas a grande realidade é que as pessoas têm que estar se preocupando com o que eu posso fazer hoje para Hoje. começar. E a grande realidade é pegar um primeiro livro, ler o primeiro artigo e começar a entender o que isso significa. Bacana. Roberto, queria muito te agradecer aqui pela nossa conversa aqui hoje. Acho que foi muito rica. A gente tocou, de fato, a gente tocou em muitos tópicos. Com certeza, acho que só essa conversa não vai adiantar. Já saí, Dificilmente, né? já saí aqui. Tem perguntas que eu anotei aqui, de coisas que eu quero continuar explorando com você. Então, queria muito te agradecer por hoje. Prazer Muito foi todo meu. Pô, maravilha. Agradecer muito quem está nos assistindo também. Se tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, deixa um comentário. Não esquece de dar like aqui no vídeo e nos seguir. A gente, né, vai trazer aqui cada vez mais conteúdo para explorar esse universo do investimento em imóveis, investimento imobiliário.
E com isso, só agradecer, Roberto, a sua presença aqui hoje É um e prazer. até uma próxima. Obrigado, Bill. Fábio, um bom dia, obrigado pela disponibilidade. Estou aqui para a gente ter mais conversa no futuro se precisar. Fechado. Boa, Obrigado. obrigado.